pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, a dupla dessa vez. A dupla. A Trindade está desfalcada. Está desfalcada. E esse é o assunto de hoje, inclusive. Quando tem um desfalque, né? A gente precisa fazer o quê? É importante para o time, né? Que ele volte a ajudar, garantir os 3 pontos. Garantir os 3 pontos, né? O famoso return to play. Return to play. O assunto de hoje, hein? O assunto de hoje. Exatamente. Então, não temos convidados presenciais, estamos na mesa eu e o Franco, mas você aí de casa é o nosso convidado especialíssimo. Brinde com a gente. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo ao episódio da vez. E a gente sempre costuma, no início dos episódios, desses nossos episódios temáticos aqui, explicar os porquês a gente vai falar, né, sobre o que a gente vai falar. Um dos porquês é porque essa semana... Porque o Rafa estudou. Eu dei uma estudadinha essa semana sobre isso. Afinal, tem uma aula para dar amanhã. Preciso finalizar, ela está nos finalmente. E além disso, tem muita coisa que a gente compartilha de pensamentos a respeito desse tema, que vão até, muitas vezes, no sentido de criticar um pouco como são feitas algumas tomadas de decisão na nossa área tradicionalmente. Então, quando a gente fala sobre testes funcionais, quais os critérios necessários para esse atleta voltar ao esporte depois de um tempo afastado por lesão, e a gente vai tentar esclarecer aqui nossos pontos e tentar gerar reflexões para vocês. Tudo sempre regado a um pouquinho de polêmica. Sempre. Não vai ser muita porque o Cássio não está aqui, senão seria muita polêmica. E eu tô vendo aqui... Bom, finalmente o pessoal entrou aí na live, porque antes deu certo. Se manifestem. Obrigado por entrar, compartilhe a live com o pessoal, se tiver gente aí que vai se interessar pelo assunto. E deem alô aí pra gente saber quem tá falando. A gente gosta de falar com vocês irem apresentando suas dúvidas, suas perguntas, seus pontos de polêmica também. Isso vai alimentando a nossa discussão aqui também. É isso. E os recados que eu tenho para dar são 2, né? São 2. Como a gente teve que voltar a gravar, eu não vou deixar passar isso daqui. Primeiro de tudo, a gente está gravando porque o Rafa estudou. Então, se ele estudou, cobrem dele. Se ao final desse episódio não tiver sido uma aula, nunca mais voltem a ouvir o nosso podcast. E eu aproveito esse recado do Franco para, obviamente, ele tá jogando a responsabilidade aqui para mim, mas eu jogo a peteca pro alto e dizer que a gente vai dar essa aula junto aqui, porque o menino sabe muito e vai compartilhar muito do que sabe. E o segundo recado foi o que eu não souber, a gente inventa. E você acredita. O segundo recado é que tudo isso pode ser continuado num nível de discussão. Hoje a gente tem aqui 2 moscas. Na falta de convidado. Quem tiver no Spotify, gasta um tempinho e olha o vídeo que eu tô com uma raquete na mão. Então vocês vão ver minha estratégia motora para tentar acertar essa maldita mosca em algum momento. Sem derrubar nada, sem quebrar copo. Não garanto, não mas prometo. Vai ter um ápice de prazer aqui que talvez eu levante e derrube tudo na sequência. Voltando aqui. A gente vai discutir nessa mesa enquanto você está ouvindo, mas tem uma puta oportunidade de seguir discutindo isso daqui num clube que é o Clube do Movimento. Exatamente. Que você pode fazer parte pelo nosso Apoia-se. apoia.se. Tá, pirinha. E lá no Clube do Movimento, a gente tem um grupo de Instagram em que a gente tem participação nossa, minha, Rafa, Cássio, todos os integrantes do Clube do Movimento que fazem parte do nosso Apoia-se, ou seja, você gasta ali 20 por mês, investe 20 por mês, e aí, vintão, 2 litrões, e olha lá, o litrão tá mais caro que isso, eu tenho certeza, e aí você pode continuar essa resenha, e a gente está trazendo vários reforços, então embaixadores, pessoas que são feras nas suas áreas. Eu posso dar spoiler? Tô autorizado? Tá autorizadíssimo. Eu vou dar o spoiler de um nome aqui, contrato fechado. Débora Schumann, camisa 10 da UTI, tá assinada para fazer parte do nosso Clube do Movimento e a gente vai trazer mais gente. Por quê? Por que, Rafinha, que a gente vai trazer mais gente? Bom, basicamente a gente, em vários episódios a gente já falou disso, né? Os episódios eles se conversam muito, apesar das diferentes áreas,
todas acabam se conversando muito e a gente tira insights, né, para nossa área do que a gente aprende com outras áreas, com outros profissionais. E a gente quer isso nesse grupo. A gente quer estabelecer ali um grupo de discussões ricas. Em altíssimo nível. Em alto nível, com pessoas que vão observar um mesmo tema sob óticas diferentes, sobre prismas diferentes. Então, se você quer estar nesse grupo, ser privilegiado com esse nível de discussão, fica o convite aí para vocês. Com certeza. E quando você faz parte do nosso Apoia-se e do Clube do Movimento, você tem um baita desconto em tudo que é do Movimento em Foco, com 10%, inclusive que foi nosso lançado... jaco. Nosso jaco, nosso moletom, friozinho tá chegando. Canguruzinho ali, ó, você põe a mãozinha no bolso. Exato. Pode ficar se movimentando à vontade que o frio não vai te pegar. Não vai te pegar. Então, 10% de desconto nos produtos, inclusive o moletom que foi lançado essa semana, e inclusive, sendo participante aí do Clube do Movimento, você vai poder sentar aqui com a gente, participar, curtindo os bastidores presencialmente. Então, essa é uma oportunidade legal também. Olha lá, o cara economiza em 2 litrões e vem tomar uma cerveja aqui com a gente. E vem tomar aqui, já se paga. Em uma vez que vem, já se paga. Que isso, ó, valeu demais. Então, bora pro papo. Bora pro papo, logo mais vou ter que buscar outra, mas vamos dar o start. Para você ouvir logo após a vinhetinha de corte. Vamos lá. Então, vamos falar sobre retorno ao esporte. E a gente tem que estabelecer aqui o cenário, né? Do que a gente está falando. A gente tem um cenário em que um atleta precisou se afastar do esporte por conta de uma lesão, seja ela uma lesão mais grave, mais impactante, que vai levar mais tempo para recuperar, em termos de meses, mais de um ano, muitas vezes. São as lesões macrotraumáticas e que muitas delas exigem correção cirúrgica, né? Então, são os traumas de alta energia bem frequentes nos esportes de contato, principalmente. Então, a gente pode estar lidando com esse atleta que necessitou afastamento e ele está no momento de retornar. Ou a gente pode estar lidando com aquele atleta que também precisou se afastar do esporte por uma decisão da equipe ali, junto com ele, junto com o treinador, e que não havia necessariamente um impedimento absoluto de continuar a prática, mas que por uma estratégia de controle de carga, então foi necessário. A gente está falando das lesões por sobrecarga, microtrauma de repetição. Foi muito mais uma opção estratégica do que uma necessidade obrigatória. Exatamente. Né? E nesses casos, a gente vai estar lidando com um tempo de afastamento muito menor, né? Na grande maioria das vezes. Então, é esse cenário que a gente está lidando. Existe até um tema que pode virar tema de podcast, que é quando afastar o atleta. Com certeza isso pode virar tema, mas a gente está hoje na outra ponta, que é quando esse atleta deve retornar, quais os critérios a gente vai utilizar para retornar ele ao esporte de maneira segura, né, Franco? Exatamente. Eu acho que acima de tudo é isso, é entender que isso é um contínuo, né, que vai desde lá do momento da decisão de afastamento, e a gente vai dar foco, né? Não vai deixar de falar do resto, mas vai dar foco lá na ponta final, que é o retorno, return to play, retorno ao esporte, chame lá do que você quiser. É legal saber o termo em inglês, porque é justamente essa forma que você pode pesquisar, né? Entender quais os critérios utilizados para uma ou outra lesão. Nem todas as lesões são claramente estabelecidos os critérios. Na verdade, claramente nenhuma dá para dizer, mas algumas são mais bem estabelecidas que outras em termos de testes, de chance desse atleta ter uma recidiva, né? Se ele não cumprir com aqueles critérios, então isso fica mais evidente para algumas lesões em detrimento de outras. E acho que vale ressaltar que o que a gente vai falar aqui, vai tratar, já dando um disclaimer, é sobre critérios, princípios e a filosofia geral que você consegue aplicar independente da lesão. Então a gente está falando macro. Exato, é claro a gente que não vai passar a receita de bolo. Isso. É claro que cada uma das lesões poderia ser abordada com as condições, os critérios, as especificidades de como deveria ser feito o return to play, o retorno ao esporte, exatamente para aquela condição.
Se você tá esperando isso aqui, pode desligar. Não é isso que vai ter. É até possível a gente falar sobre uma ou outra lesão no momento posterior, mas assim como qualquer episódio que a gente... Vai ser aquela pincelada. E outra, a gente nunca tratou disso no podcast exatamente, né? Falou sobre isso, provavelmente, em outros episódios. Como é a primeira vez que a gente fala sobre isso, é legal dar essa ideia dos princípios. E se eventualmente a gente achar necessário, julgar que é interessante falar sobre uma lesão específica, a gente aborda. Inclusive, se você quiser mandar dicas aí de lesões que você tem dúvida e quer saber mais. Portas abertas. Portas abertas. Bora lá, então. Bora lá. Então, tá estabelecido o cenário. E aí, acho que uma coisa legal de começar, quando a gente fala sobre esse assunto, é imaginar um pouco, se imaginar na cabeça do atleta, né? Então, vamos lá colocar no caso da lesão macrotraumática, que a partir do momento que ele tem a lesão, ele já sente, já sabe que vai ficar muito tempo. Já vem na cabeça. Já vem na cabeça, e é aquele momento que ele chora pela dor da não participação por muitos meses. Ele já está projetando que vai ter cirurgia, que vai ter fisioterapia por muito tempo, que vai ter que treinar um monte de novo. Aquele choro, não é da dor física, é da dor emocional. Sua fala é muito boa, porque não estamos falando necessariamente nesse caso de retorno ao esporte, mas eu vou voltar para a minha lesão, né? O meu acidente. Cara, eu tive dor no punho ali. Para quem não sabe, eu tive um acidente em dezembro do ano passado, caí da bicicleta uma semana antes do meu casamento, e na hora que eu levantei a bicicleta e o meu punho não respondeu e ficou mole, parecendo o braço do Harry Potter, eu já falei, puta, esse braço de boneca aqui vai dar trabalho. Naquele momento, cara, o meu desespero não era a dor. O que me assolava era... Puta que eu pariu, a Ana vai me matar. A possível ausência no casamento que estava sendo projetado e esperado há 1 ano. Então, aí o meu return to play, né? É o momento alvo ali que estava em 1 semana. E, cara, realmente, eu não lembro, eu acho que eu não chorei naquele momento, mas se tivesse tido choro, seria por isso, e menos pela dor. Mas a lamentação, a ruminação, a angústia era nitidamente isso. Agora vai. Ela é muito ligeira, ela foge direto. Mas, não, é isso mesmo. E assim, nos esportes de contato, que são, na maioria dos casos em que acontecem essas lesões, né? A gente está falando de esporte. Tem muita adrenalina envolvida no jogo, né? Então, óbvio que o cara pode sentir muita dor ali naquele momento, mas ali, se ele sofre ali, no geral, é menos pela dor física, é mais pela projeção do que vai ser. Ou pelo menos uma amplificação daquela dor, né? Exato. E por que é legal a gente pensar nisso, né? Em como que vai estar a cabeça do atleta nesse momento? Porque a partir do momento que ele começar a ter o contato com a equipe de saúde, ele vai... Uma das primeiras dúvidas é quando eu vou voltar. Essa é a principal. Primeira. É a principal. Quando eu vou voltar. Certamente isso passa pela cabeça dele no dia da lesão. Não demora muito. Tem até um memezinho, tipo um gibizinho, o cara todo escangalhado numa maca de hospital. Posso correr amanhã, sei lá. Tipo, notícia trágica, né? O cara todo ferrado. E aí a única fala é isso. Mas amanhã eu posso correr? Não, genial. Essa é realmente a principal dúvida do atleta, né? Pra gente entender o quanto aquilo é parte fundamental da vida dele. Então, esse é o ponto. O atleta quer saber quando. E a gente vai estar num processo de reabilitação em que a gente vai ter que saber informar, não exatamente quando, mas a gente vai ter métricas para que ele alcance esse momento de retorno de forma segura. Eu acho que uma coisa legal de levantar aqui, além dessa parte da cabeça do atleta, os... Pode falar. Não, eu ia falar que o outro lado é a cabeça típica do profissional, que passa por ele também. E foi até uma coisa que você estava comentando ali no bastidor comigo, né? Do roteirinho de coisas que tendem a acontecer, né? Quer comentar? Pode falar. Tá.
Puta, o atleta teve a lesão. Aí você tem ali talvez aquele momento inicial de afastamento, diminuição das coisas, uma programação cirúrgica, aí fez a cirurgia, aí o cara vai ser direcionado para o tratamento ali, que uma parte da reabilitação é a fisioterapia. Aí ele chega na fisioterapia e começa a construir pequenas valências, começa a construir diversas coisas, cuida da inflamação, cuida do tecido, vai naquele passo a passo para depois a cereja do bolo ser tratada como o retorno ao esporte. Rafa. E aí, isso tá certo, cara? Cara, parcialmente, né? É óbvio que o momento final ali é o momento de se pensar se esse cara tá cumprindo os critérios, que a gente vai falar aqui, alguns deles talvez, mas os princípios, né? Mas o ponto não é ali somente o momento de se pensar nisso. O momento de se pensar em retorno ao esporte é desde o início da reabilitação. Pô, como assim? O que você está falando? O cara acabou de começar, tá com... Como que você está pensando no 2 esporte? semanas de pós-operatório, o que você está pensando? É justamente isso. O que ele vai precisar lá na frente e o que eu vou precisar trabalhar em termos de movimento, de ganho de capacidade com ele nesse período. Porque acho que um dos riscos da gente olhar para as necessidades do esporte só na ponta final é justamente a gente comer bola e só no final identificar a necessidade, né? Enquanto a necessidade ela tem que ser construída ao longo da reabilitação, as necessidades, né? Então aí chega no momento em que o prazo, tempo chegou, porque é o que se tem, né, na literatura estabelecido, o que é a média de recuperação para os atletas, mas a média de tempo chegou. A questão tecidual ali de uma correção cirúrgica tá beleza, mas as capacidades nem sempre, principalmente se você não passou por esse processo de pensar nisso no início. E aí é o risco de querer ganhar tudo a todo custo com pouco tempo, ainda mais se a gente estiver pensando em esporte de alto rendimento, que o tempo de fato é algo importante, né? Exato, porque enfim tem pressão do clube, tem muitas coisas, né? Legal, e acho que esse já é o primeiro paradigma quebrado. O momento de pensar no retorno ao esporte não é na fase final, é desde o início, é desde a avaliação. E a gente já falou até certo ponto, não dessa forma, mas algumas vezes a gente está falando, né, que o momento de construir o planejamento terapêutico não é no final, é na avaliação. Você já está... Então, o quanto que a avaliação é realmente tão importante, né, aquele primeiro momento lá, ele é tão determinante para tudo que vem depois. Sim. Apesar dela não acabar ali. Então, as coisas não têm necessariamente um fim marcado. Elas têm uma presença um pouco maior em uma fase, uma presença um pouquinho menor, mas elas vão e voltam várias vezes ao longo do tratamento, e aí no caso uma reabilitação visando o retorno ao esporte, né? Exatamente. Como a gente tá colocando aqui, né, que ao final da reabilitação não é o único momento que a gente tem que pensar em critérios, ao longo da reabilitação a gente tem que ir pensando em critérios para esse atleta ir passando de fase, né? Ele sai de uma demanda, uma condição funcional inicial e vai evoluindo em diferentes condições funcionais. Você vai estabelecendo critérios para ele passar de uma fase para outra, vai estabelecendo objetivos para ele passar de uma fase para outra, vai selecionando ferramentas para alcançar aqueles objetivos, para ele passar de uma fase para outra. E um ponto legal aqui de trazer quais são, no final das contas, os objetivos, o porquê que a gente tem que ter esses critérios, né? Então, acho que talvez voltando um pouco na conversa, mas acho que é algo importante. Por que a gente tem que estabelecer esses critérios? Bom, a gente está pensando num retorno seguro, minimizando as chances de recidiva, com bom desempenho, próximo do prévio ou até eventualmente melhor, se for o caso, muitas vezes. Um outro fator aí é o próprio respaldo, dependendo de onde você está trabalhando. Então, você precisa, para convencer uma equipe técnica de que aquele atleta não está pronto, você precisa mostrar isso
seja com números, seja com uma análise qualitativa. Tem algum outro motivo que você enxerga? Mas com dados, né? Aí é a segurança não só para o paciente, mas a segurança, né, o paciente, atleta, sim. mas a sua segurança como profissional que está assinando por aquilo, né? Exatamente. E poder de argumentação, né? Para você, se tiver que decidir por não voltar num determinado momento, para que isso não fique no palavreado, né? Tipo, ele não quer... Porque o que pode acontecer em situação de clube é... Ele tá segurando. Tá segurando. O físio né? Não é... E aí você é enxergado como o cara que não é da equipe, né, cara? Tipo, você é uma coisa... Você é a parte. Tem a equipe técnica responsável pela performance do clube, dos resultados. E tem o DM. O DM não trabalha em prol da performance do clube. Cara, não faz sentido. Então, assim, de fato, você precisa de respaldo e argumento. Então, assim, de fato, a gente tem nossas críticas em relação aos testes, aos critérios que a gente vai talvez citar alguns, mas o ponto é, esses testes que são descritos em literatura e tal, eles têm essa função também, né? Então, para argumentar com outro profissional, esses testes são muito válidos e eles têm, de fato, evidências, um conjunto deles, uma bateria deles, em conjunto um poder de predição interessante sob o ponto de vista de recidiva, né? Enfim. Maravilha. E acho que até uma outra coisa importante é que se a gente está falando tanto de critérios e daqui a pouco a gente vai desenrolar isso, até pensar que, se a gente está batendo nisso, é porque deve ter alguma validade e deve mudar de alguma forma. E pensa o seguinte, será que se a gente pegar uma mesma lesão, sei lá, um LCA, né? E a gente pegar duas pessoas diferentes, aí só modificando talvez a prática dela, né? Um cara corredor que teve uma lesão acidental e machucou o LCA e um cara que vai para um esporte multidirecional, tal qual um rugby, um futebol, alguma coisa assim. Cara, será, né? Será que os critérios serão os mesmos para eles retornarem cada um para suas demandas? Né? E aí vale a gente começar a discutir também, porque esses critérios não são necessariamente fixos, rígidos, e eles podem mudar de acordo com uma discussão que a gente já teve aqui, que é o contexto funcional, quem é o indivíduo, qual é a tarefa que ele tem que fazer e em que tipo de ambiente ele vai executar essa tarefa, né? Então isso é fundamental. E o ambiente macro, não estamos falando só o chão da quadra que ele está pisando. É em qual ambiente contextual envolvido que é um atleta profissional que está no clube XYZ ou um atleta amador que está com uma outra demanda, né? Então tudo isso pesa muito para a gente levantar esses critérios, aumentar nossa segurança e seguir essas coisas para, bater ali e falar esse é o caminho que de todas as opções parece ser o mais seguro. Ponto bem legal trazido, Franco. Bem importante, a gente vai falar sobre isso. Certamente os critérios não vão ser os mesmos, apesar da gente estar lidando com a mesma lesão. Então, mesmo a literatura trazendo que uma bateria de testes ou o tempo é algo relevante. Então, citando um artigo, acho que de 2016, em que foi visto que o atraso, né, no retorno ao esporte, a partir dos 6 meses até os 9 meses, por exemplo, né, no caso da reconstrução do ligamento cruzado anterior, reduzem até 51% a chance de relesão, é um dado relevante. Mas é isso, numa situação dessa, de um corredor que teve um acidente, não teve nada a ver com o esporte, será que de fato o retorno à corrida a gente vai precisar desse atraso todo? Muito provavelmente não, né? A gente vai discutir aqui os porquês, enfim, tem tudo a ver com a demanda funcional, o contexto que ele tá inserido. Maravilha. Puxa, vai. Vou puxar. Queria puxar para o seguinte. Então, eu acho que a tomada de decisão para retornar esse atleta ao esporte, ela passa por 3 fases, vamos colocar dessa maneira. Uma fase que é a avaliação do estado de saúde desse atleta. Enquanto estado de saúde, eu quero dizer
tanto dados relacionados à sua recuperação, à sua lesão. A gente pode incluir aí fatores psicológicos também, enfim, um conjunto de testes, um conjunto de exames ali que podem ser realizados para a gente identificar se as capacidades que esse indivíduo tem sob o ponto de vista do aparelho locomotor e sob o ponto de vista até de capacidades mentais e psicológicas vão estar a par daquilo que vai ser a demanda do esporte. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar, o estado de saúde no geral dele. E aí dá para a gente puxar algumas capacidades, né, Franco? Então, olhando para o aparelho locomotor, dá para a gente elencar algumas capacidades que... Vamos separar aqui didaticamente em duas condições, talvez. A condição do atleta lesionado, macrotrauma, e depois a gente volta a falar do atleta que teve o afastamento, mas que teve o afastamento por uma lesão de repetição, por overuse, né? Na situação do macrotrauma, uma cirurgia, situação clássica, quais as capacidades que a gente espera que esse atleta tenha recuperado para que ele volte bem ao esporte, minimamente bem? Típicas. Que a gente vai ouvir falar? Cara, acho que primeiro de tudo a gente pode partir de quais são as perdas que ele provavelmente vai ter com aquele procedimento. Isso aí. Acho que esse é o ponto-chave, né? Então, vai mexer em osso, vai mexer em tendão, vai mexer em músculo, vai mexer no quê? O que você espera daquele dano? É uma cirurgia aberta? É uma cirurgia com uma invasão menor, né, com uma via artroscópica simplesmente? Né? Então, entender o grau de agressão e os tecidos que são agredidos naquilo já ajusta um pouquinho sua expectativa do que ele vai ter de perdas, consequências, e que vai levar a um processo de inflamação, degeneração do tecido, só que não degeneração ali foi provocada cirurgicamente mesmo, né? E você vai ter que reconstruir, mal ou bem, cicatrizando ou não, algo que seja o mais semelhante possível ao que seria aquele tecido no seu modo íntegro, né? Para poder colocar as demandas funcionais depois. Então, acho que, mexeu em osso tem um tempo. Mexeu em tendão tem um tempo. Cada uma dessas coisas vão levando a situações e cuidados muito específicos, mas que, uma vez que a gente entendeu o que aconteceu, você vai conseguir projetar a perda e trabalhar em cima daquela perda. Acho que esse é um ponto. A perda direta é uma coisa, e a perda indireta que vem também por conta desse processo, mas em outros tecidos que não foram afetados por esse processo. Então, típico, né? Mexeu em uma articulação, mexeu ali em osso, cartilagem, qualquer coisa, mas você vê que a musculatura periarticular começa a ficar meio abobalhada. Então, o dano não foi para ela, mas ela está respondendo a esse dano em um conjunto um pouco mais complexo de variáveis. Você também consegue antever isso lá por conta da inibição artrogênica. Também teve essa perda, teve esse delay, você vai ter que buscar isso também. Então, saber um pouquinho com que você está lidando antecipa o caminho de construção, Rafa. Eu acho que é bem por aí, cara. Perfeito. É isso aí. Cada lesão vai gerar um tipo de consequência. E essa história das perdas na região periarticular é bem importante. Você que o diga. Rádio distal, a escápula do menino parecia de um frango magro. E outra coisa ali, até, né? O procedimento foi no rádio distal, mas eu tive um bloqueio anestésico que foi na região ali do plexo braquial. Então, todo o meu membro superior esquerdo ficou afetado, mesmo que transitório. Eu tive consequências de curtíssimo prazo ali, né? Se você pegar uma semana que o negócio ficou meio estranho. Mas se eu não tivesse me tocado disso, eu talvez teria que corrigir isso só mais tardiamente, na hora que eu falar, agora vamos olhar para a escápula dele, né? Do menino Frangote aí. Fica o convite aí, para quem não sabe da história do menino, tem a série Skin in the Game aí no podcast.
Mas acho que esse é um caminho bom mesmo de raciocinar, né? Quais são os tecidos afetados, o que a gente espera de perda a partir dos tecidos afetados, ou dos tecidos peri, ou por motivos de anestesia, enfim. E aí, enfim, a gente já especula que nesses casos vai ter déficit de força, no caso de uma consolidação de fratura perto de uma articulação, vai ter perda de amplitude de movimento. Então, são capacidades que vai ter que retomar, assim, idealmente. E aí a gente vai estar lidando com as mais diversas situações. Vai ter cirurgia, às vezes, muito complicada, que o cara não vai ganhar o mesmo tanto de amplitude que ele ganharia se fosse uma fratura um pouco acima, de repente, né? Então, cara, o meu caso é isso, né? Uma fratura articular. Se fosse 2 centímetros para cima, seria outro cenário, cara. Então, o foco de uma lesão, ela determina muita coisa no final das contas. Então, a nossa expectativa em relação aos ganhos mudam, e os nossos parâmetros, por exemplo, de amplitude, não, tem que zerar a amplitude para retomar o esporte. Será? Cara, não, acho que de repente você vai ter que adaptar esse cara no esporte, fazer um tipo de adaptação de preensão ali, dependendo do que ele for fazer, enfim, né? Existe essa chance. Então, aquilo de amplitude, força, perto ou igual ao lado contralateral, acho que a gente já está colocando que não necessariamente pode ser isso. Está desmistificando. Desmistificando mais um ponto. E acho que a gente pode construir meio que um gradiente, né? Eu gosto muito dessa história de se analisar como um espectro as coisas. As coisas não são necessariamente polarizadas, mas existe entre o branco e o preto muito tom de cinza. E aí a gente tem, nesse caso, a gente falou muito do dano estrutural tecidual local, e a gente vai percorrendo esse gradiente, vamos da esquerda para a direita, em que no outro polo você vai ter a demanda e a especificidade do esporte com as características funcionais, né? E muito tom de cinza nesse meio do caminho, que são coisas que têm influência tanto da característica estrutural que foi acometida, mas também tem... Se aquela estrutura não fosse solicitada, que é a história, né, do corredor, linha reta, e do cara com demanda multidirecional. Tá bom, talvez se ele não tivesse essa demanda, isso não seria um problema, e aí você consegue antecipar. Então, você começar a analisar também, ok, teve um procedimento, teve um dano, preciso entender isso. Mas se eu só entender isso, resolve? Não resolve. O que mais que tem que entender, cara? Para que ele vai usar essa porra desse lugar que machucou? Né? E só retomando o pessoal que está ouvindo na linha de raciocínio que eu tinha traçado, o primeiro ponto é, então, a avaliação do estado de saúde. O segundo ponto é risco de participação. Então, é isso que a gente está dizendo. O que o esporte demanda. E a gente vai falar mais para frente um terceiro ponto, que nem sempre esse atleta está preparado a voltar, mas por fatores modificadores, pressões outras, às vezes ele tem que voltar antes do tempo. Mas é isso, é a relação desses 2 primeiros steps na tomada de decisão, que é o quanto ele está apto, e apto para quê? É apto para uma demanda específica. Então, vem lá da coleta de história, é isso, o que ele vai praticar, da onde ele veio, para onde ele vai. Para onde eu tenho que levar esse cara? Para onde eu tenho que levar esse cara. E aí acho que a gente amarrou, né? Amarrou pelo menos a linha. De um ponto ao outro. De um ponto ao outro. Agora a gente pode ir quebrando o processo aí, né? No meio. Falamos um pouco do processo de perda, de função. Falamos de força, que é algo que se perde. Capacidade de recrutamento muscular da região próxima afetada. Falamos sobre... amplitude, dependendo do tipo de lesão que a gente está lidando. Dá para a gente citar agora, Franco, algumas outras capacidades que esse cara pode perder? Claro que dá. Só não sei por onde começar. Outras capacidades, e aí a gente pode partir do dano local para outras coisas. Vamos pensar o cara que, classicamente... teve uma lesão ali no joelho, passou por uma cirurgia e teve o dano local, você tem que depois melhorar a condição dessa articulação, tem que também trabalhar ali um pouquinho o periarticular para
dá condição para essa articulação voltar ao mínimo de funcionalidade esperada dela, mas tem nesse período já um pouco de adaptação que esse cara vai ter que fazer para seguir com a vida dele, né? Um pouco dessas adaptações, dependendo, elas podem se tornar viciosas e atrapalhar. Então, gerar uma descarga de peso assimétrica, gerar ali alguma coisa de uma preferência de apoio, alguma coisa do tipo, e que talvez você também precise antecipar sempre que você deseja avançar para o próximo ponto. Então, vamos supor, o cara lá está com as muletinhas, bilateral, fazendo apoio de um lado, apoio muito discreto ali do outro lado, sei lá. E você sabe que o próximo ponto é tirar uma das muletas, tá? Para ele ter a segurança para isso, qual que será a próxima necessidade? Ele vai precisar de, por exemplo, fazer uma carga um pouco maior, confiar nessa perna, ter um mínimo de força, sustentação. Opa! Então, se eu sei que o próximo step é esse, eu tenho um batalhão de recursos que podem me conduzir a essa construção. Aí o próximo é sem nenhuma, mas talvez ele continue ali com alguma assimetria. Puta, qual a consequência que essa assimetria pode... E aí você consegue ir desdobrando. Então, acima de tudo, eu acho que um pensamento em prol da funcionalidade ajuda muito a gente a entender isso. E aí a gente pode construir da funcionalidade final desejada e fazer o quebra-cabeça voltando até chegar no ponto atual que esse cara tá. E aí você vai decompondo ali com as necessidades, as capacidades e tudo que ele precisa para construir step a step até chegar lá no final. E ir percorrendo, né, caminhos de ida e volta, nem que seja mentalmente, qual que é o próximo passo? Onde eu quero chegar? O que eu tenho que construir? O que é necessário para esse próximo passo? Para você se antecipar sempre que possível, né? Sim. Eu acho que é legal a gente... Esse vai e volta no processo temporal aí é interessante. Se a gente for lá na frente, lá na ponta, esse cara tá no timing. Timing em termos do que se espera da cirurgia que ele fez. Da gente pensar com critérios relevantes aí, se ele volta ou não. Aí, esse olhar para a ponta final é justamente o olhar de quais são as necessidades nessa ponta final, né? E aí isso varia, né? A gente está falando de retorno ao esporte, vamos falar, né? Qual que é o esporte? Né? Quais as demandas daquele esporte? Então... Vamos citar, aqui a gente está citando exemplos clássicos, vamos citar o jogador de futebol, né? Depende do quê? Depende de posição, né? Depende até eventualmente pode variar de acordo com a carga do treino desse cara, se esse cara tá mais na reserva, ou ele é bem participativo, é importante, esse tipo de coisa pode... influenciar, mas quais as demandas mecânicas para o aparelho locomotor dele, na posição que ele tá, o estilo de jogo dele dentro daquela posição, que tipo de demanda ele impõe sobre o aparelho locomotor. A partir dessa ideia de quais são as demandas daquele atleta especificamente, você consegue personalizar muito, né? Você consegue personalizar muito. Então, sai do que é o protocolo de reabilitação visando o retorno ao futebol. É o programa de reabilitação visando o retorno ao futebol competitivo do atleta X que joga na posição tal e tem um estilo de jogo assim, assado. Se você tem isso lá no final, de novo faz a escadinha que você propôs. Vai olhando para trás. O que a gente precisa construir ao longo do caminho para que, no final das contas, não aconteça aquilo que eu citei no início do podcast, que é chegar só no final e ter que pensar nessas necessidades e ter que correr atrás. E isso nada mais é do que um caminho de hierarquizar as prioridades já, desde o início, porque tem coisas que você vai conseguir conquistar com maior facilidade e mais precoce, e tem coisas que vão necessariamente depender de steps anteriores. Se você mirar nisso, vai dar errado, porque se você não construir o step anterior, não vai dar certo. Então aí você vai falando, para construir, sei lá, uma mudança de direção com pivoteio, eu preciso correr,
eu preciso conseguir frear, eu preciso conseguir ter uma atitude pliométrica em 3 planos, né? Sagital, frontal e transverso, e gerar uma propulsão logo na sequência para mudar de direção. Pô, no mínimo isso, e sendo muito simplista. Então, antes disso, eu preciso me deslocar bem, preciso correr. Tá, aí eu preciso... Então, você vai fazendo esse backtest, aí você fala, opa, então, primeiro de tudo, mais simples disso tudo, é melhorar o deslocamento para frente. Ah, tá, o deslocamento para frente ainda depende de sustentação em um pé e depende de propulsão desse pé ou do outro pé à frente. Opa, então calma, ainda dá para quebrar mais? Não, dá para quebrar mais. Para ter uma boa sustentação em um pé, eu preciso do músculo X, Y, Z. Ah, caramba, será que esse cara tem esses músculos? Para gerar uma propulsão, eu preciso do músculo A, B, C. Será que ele tem essas condições? E aí você vai quebrando até que fala, opa, isso daqui ele tem. Então vamos para o que ele não tem agora, é isso que eu vou construir. Né? Bem legal, cara. E fomos fazendo o step back aí. E é uma forma muito mais segura, né, de se evoluir com o paciente. É realmente baseado naquilo que ele tem e aquilo que a gente quer construir com ele. Me perdi um pouquinho na linha agora. Vou pensar um pouco, se tiver coisa para falar, pode ir falando. Não, acho que nessa linha do step back, ela funciona para te dar norte de onde você está, você se situa muito bem nela, mas ela também te dá noção e segurança de qual que é o próximo passo. Onde eu tenho que pisar com segurança para não pisar no vazio aqui e comer bola. E uma outra coisa que quanto mais a gente conseguir estratificar e hierarquizar esse passo a passo, mais suave é esse incremento de carga também. E isso dá mais segurança para a gente também e mais conforto para o atleta, porque sempre que isso é mais saltatório, com um degrau muito grande, e aí eu vou trazer a alusão de subir uma escada. Você vai subindo uma escada que o degrau ali tem 10, 15 centímetros cada um e você vai. Agora imagina a escada que você está subindo 50 centímetros a cada. Ou seja, a demanda incremental ali de esforço que você vai ter que pôr para cada situação dessa é muito maior. Com certeza não vai ser mais confortável. A mesma coisa se você põe uma demanda de passar de estágio funcional e de demanda na reabilitação desse cara. Se ela não for nada gradual e for nesse solavanco, ele vai assustar. Ele vai arregalar o olho. Ele não vai ter a melhor execução, a melhor performance naquilo que você está solicitando. Né? E aí o nosso olhar para o movimento, para julgar se aquilo que ele está fazendo está dentro do que a gente consideraria ideal. Isso que você falou da ponta final, de observar um movimento final que a gente espera, ou um conjunto de capacidades de movimentos finais que a gente espera numa situação do esporte, de alto rendimento, no futebol. Você citou o exemplo da mudança de direção. Então, exige uma necessidade excêntrica seguida de concêntrica, com uma carga muitas vezes unipodal, somada a uma demanda de estabilidade do tronco, muitas vezes isso sendo feito em torno de um pivô do membro inferior. Bom, olha o tanto de variáveis e capacidades que têm que ter sido construídas. Se chegar no final, muita coisa estiver falhando, você vai ter que dar muitos passos atrás na reabilitação, e é aquele momento em que o timing teórico da recuperação da cirurgia ele já não vale, né? A gente vai ter que estar olhando para o que a gente precisa construir com esse cara, mesmo tendo dado o timing esperado lá no início. Então, isso é importante. E uma outra coisa que me trouxe aqui quando você falou sobre isso de fato, chegou a crítica aos testes funcionais que a gente tem, né? Descritos. Os testes funcionais, eles tentam, de alguma maneira, colocar à prova o segmento envolvido, o segmento afetado pela lesão, pela cirurgia. Muitas vezes, a depender do atleta que a gente está lidando, em demandas que são muito distantes daquilo que ele vai exercer. Algumas vezes podem se aproximar um pouco, você pode tirar insights ali, mas eles funcionam, acho que, como insights mesmo, né?
E no fim das contas é isso, assim, será que os testes funcionais descritos, citando alguns, os Hope testes da vida, os testes de salto unipodal, que tem descrito alguns, né, um salto para frente, o single Hope, os 3 saltos para frente à distância, o crossover, será que eles de alguma maneira emulam a situação funcional? E mais do que isso, se esse atleta... São testes, não são fáceis de serem realizados num processo de reabilitação pós-cirúrgica. Se esse atleta não tiver sido familiarizado com as capacidades que ele vai precisar para fazer o teste, ele corre até risco muitas vezes ao executar o teste, né? Com certeza. E aí acho que a gente está chegando num momento que a segurança de retorno ao esporte, ela depende de uma decisão. Uhum. E que decisão séria que a gente toma com um dado? Uhum. Nenhuma. Se a gente for ser sincero, eu vou, sei lá, tô achando que eu quero mudar de emprego. Quero me mudar de casa. Quero saber se eu largo meu carro e começo a andar de bicicleta porque eu acho que eu vou economizar. Você se ancorar em uma variável é muito perigoso, porque você está negligenciando o cenário mais macro. E é a mesma coisa sempre que a gente vai tomar uma decisão de retorno ao esporte. Não é um número de variáveis que conta, não é isso, não é quanto mais melhor, mas são aquelas variáveis que... Mais sensíveis. Isso, elas são sensíveis e atreladas ao desfecho que você deseja. E aí, como a gente está falando de retorno ao esporte, é funcionalidade que a gente está falando. E aquelas que têm a sensibilidade de traduzir um pouco mais o que é o desempenho funcional do atleta, elas têm um pouco mais de chance de, ajudar a gente a ter um pouco de segurança. E aí, claro, eu vou juntar isso com outras coisas que são importantes. E aí, na hora que eu junto esse pool de variáveis, eu falo, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Eu tenho maior segurança para falar, esse cara coroou em todos esses pontos. Acho que eu tenho segurança suficiente. Me aproxima muito mais dessa decisão de bora voltar. Às vezes, uma ali ele bate na risca, uma outra fica mais atrás, mas você fala, essa e essa e essa me dão muita segurança. Ou não, fala, cara, ele tem uma variável que é muito boa e outras várias que não dá para confiar muito, não. E às vezes, inclusive, aí tem o exemplo do jogador lá da aula. Você tem o teste objetivo, mensurável, quantitativo, dizendo que esse cara tem condições de retorno ao esporte. E aí, na hora que você vai ver o qualitativo daquele mesmo teste, você fala, nem fudendo que eu libero. Né? Cara, então, créditos ao Franco, o caso que o Franco atendeu é de um atleta de futebol, né? Zagueiro? Não, centroavante. Centroavante, que estava numa situação que, se eu não me engano, ele ia... Tava com 9 meses completos e ia voltar para a China. Ia voltar para a China e o empresário que solicitou, não foi a avaliação, e ele ia voltar para o mesmo clube? Ia voltar para o mesmo clube. Só que ele fez tanto a reconstrução quanto o tratamento aqui. Tá. E aí chegou no momento final ali, né? Vamos botar esse cara à prova. E aí ele fez o tratamento, não foi com a gente, isso, né? Ele foi simplesmente para ter a avaliação de condições de retorno e querendo retornar. Exatamente. Querendo ter o aval. Exato. E aí é aquela coisa, o atleta olhou o resultado dos single rope tests e dos triple rope tests, check, menos de 10% de diferença entre os lados para a população de era coisa ali que era tipo 99% de semelhança no single e 94% no outro. Exato. Check. Aí, beleza. Se você deixar de avaliar o qualitativo ali, você vai comer bola. Porque nesse caso, nem o lado contralateral, o lado não envolvido, vamos colocar assim, era um lado muito bom em termos de resposta muscular ali, né? Então... De resposta motora mesmo, né? Então,
era um atleta que já tinha tido uma lesão de LCA prévia no outro lado, que em teoria são, né? Mas o lado Já não não é- acometido no Já momento. não é o melhor parâmetro, Já não é né? o melhor parâmetro. E nem só por isso, às vezes o cara fez uma puta reabilitação, ficou bom pra caramba, mas ali objetivamente a gente tava vendo que, putz, uma estratégia desequilibrada, com muita oscilação, uma flambagem do joelho que não simplesmente é um desalinhamento, mas é um desalinhamento grande, né, chamativo. E do lado que a gente estava avaliando ali, mais do que isso, tinha hesitação, tinha um replanejamento, um tocar o pé e voltar antes de começar. Você vê ele recalculando e o cara não está seguro só de você ver o pré-teste, né? Por mais que tivesse feito familiarização, o cara já estava saltando, já estava fazendo um monte de coisa, já estava com 9 meses, já estava em campo ali, com algumas demandas, né? E na hora que você vai vendo essas coisas, um comportamento de minimizar o uso do membro inferior, otimizar ao máximo o uso de tronco e membro superior, fazer tanto a produção de força, né, a aceleração vinda dos membros superiores e tronco para dar o salto à frente, e principalmente a frenagem evitando, travando, batendo seco e mesmo assim oscilando lateral esse joelho, pô, chama muita atenção, independente do quanto que esse cara cravou. Ele poderia ser igual ou melhor, ainda não ia estar bom. Porque a via de produção de força foi negligenciando o membro acometido. E a via ali de aterrissagem final também foi deixando ele de lado e vamos frear com o resto. O tronco vai para frente, balança um monte, usa a perna contralateral e você vê qualquer coisa, menos o uso seguro daquele membro inferior. Então o cara estava evitando. Né? E aí os critérios para se considerar teste válido, né, são aterrissar cravando, não apoiar o outro pé logo na sequência, que é isso, são regras para um teste, para uma padronização do teste, mas que não significa que ele cumpriu com as regras do teste, mas não significa que ele cumpriu bem ou que foi bem executado do ponto de vista qualitativo, né? E aí, pô, só de você adicionar uma outra informação que já tem no mesmo teste, você fala, esse cara não tem condições. E é interessante, assim, de novo, eu dei uma batida nos testes, falei que, putz, eles não simulam exatamente aquilo que a gente vai precisar das demandas do esporte, mas ali a gente tira insights, né? Tira muitos insights. Certamente um insight de como que é o freio desse cara. Como que é uma aceleração e um freio desse cara. Ele vai estar negligenciando como ele negligencia num salto unipodal. Como que é uma troca de direção desse cara com esse mecanismo de flambagem do joelho. Eles não só... não é que a gente está batendo neles, não usam. Na verdade, eles são muito bons. São muito úteis. Muito úteis. Se você muito sabe como... Muito úteis, respaldam, trazem algum valor de predição para populações específicas. Se você sabe como analisar o resultado dele. Então, pegar só o numérico, 5%, passou de ano, tá bom? Cara, você vai comer bola e não tá a coisa mais segura. Mas na hora que você começa a ver que o teste é uma redução de diversas variáveis e que você está sensibilizando variáveis muito importantes para aquele desfecho final, que é produção de força, alinhamento unipodal, estabilidade, pliometria, freio, você consegue checar se essas coisas estão acontecendo. A mesma coisa, se esse cara tem a estabilidade do tronco e não reverbera nenhuma oscilação lá para baixo, enquanto executa tudo isso. Então, na hora que você decompõe as capacidades funcionais para executar bem aquele teste, ele te entrega muito mais do que só o número. Né? Perfeito. E aí, é isso, ele vai te dar muita informação e acho que fica... a reflexão e o convite para quem está nesse processo com atletas que eles precisam retornar ao esporte e tudo mais, para justamente olhar para a funcionalidade final que a gente espera, qual é o caminho até lá e quais são os critérios que você vai traçar nesse caminho para ele evoluir de step para um próximo step, para que chegue no final e não aconteça isso. Assim, quer dizer, certamente esse atleta
faltou talvez algum treino de algumas capacidades antes, né? E são capacidades que são treináveis em demandas menores, quando ele ainda não está liberado para correr ou não está liberado para mudar de direção, está com um tempo menor ainda de cirurgia. Essas capacidades são super possíveis de serem treinadas em demandas mais baixas. E possivelmente é essa história, você ir hierarquizando essas capacidades até níveis mais complexos, de mais intensidade, certamente talvez eles chegassem nesse ponto final com mais segurança. Né? E até alguns outros critérios que a gente pode adicionar, que lá no extremo final também, a inserção de situações que simulem mais aquela demanda real, né? Então, o cara não precisa sair do teste funcional e ir para o jogo de uma final de campeonato. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Existem formas de hierarquizar o retorno, né? E esse é um momento que acaba sendo legal porque ele não está mais tanto na mão do fisioterapeuta só. Ele começa a ser muito dividido com outros profissionais que cuidam mais do controle de carga, do retorno ao esporte dele especificamente em campo. E que se tem muito bem essa conversa acontecendo entre as diversas áreas, o melhor dos cenários. Né? A gente, é claro, está puxando muito a sardinha para o que a gente vive, mas não para aí. Né? Não para. E quanto mais tiver essa zona de intersecção entre os profissionais, maior nosso sucesso como um todo, como um time. Né? Perfeito. E é isso, esse é o momento que o atleta está numa condição de treino com uma exposição menor, de repente treinando inicialmente no campo sem contato, citando o futebol de novo, né? Tá fazendo mais passe, deslocamento, mas ainda tá sem contato. De repente começa algum contato numa brincadeira mais lúdica, uma situação controlada, às vezes até isso sendo antecipado na físio, né? Um treino ali que você está forçando o contato, mesmo que seja sabido para o cara se acostumar. Então, um exercício que eu super gosto, às vezes, é pegar a bola suíça e simular um contato ali, né? Para o cara ter que antecipar. Por mais que ele saiba que vai ter o contato, ele não sabe necessariamente a magnitude, a direção, mas ele já tem algum nível de controle. O que não dá é para ir para uma situação 360 mil opções. Isso quer dizer, aumentar a demanda com critério. Já falamos várias vezes aqui, usando da especificidade da tarefa, né? Então pode ter múltiplos distúrbios, como pode acontecer num esporte, né? Num futebol de contato, pode vir de qualquer lado, mas aí é chão firme, né? Não tem por que inventar muito nessa hora. E aí é o momento de você aproveitar, no momento que você está expondo esse atleta, você viu que você já, num passo anterior, você já observou quais as capacidades que ele precisaria para chegar nesse ponto de aceitar um contato da bola suíça, por exemplo. Você já treinou a resposta de membro inferior, somado a uma estabilidade de tronco, uma ação de empurrar o chão para se deslocar para um lado, para se deslocar para o outro, contra uma resistência. Você já fez isso, aí você vai na sequência. Então, uma vez que isso já foi previsto, você aí sim vai expor ele a essa demanda mais próxima um pouco do que vai ser a demanda do esporte. Aí é o momento de observar. Eu acho que é o momento de avaliar. Você vai ter não só os Hope Tests como critério, como parâmetro, mas você vai ter a própria sessão de exposição como momento de avaliação, né? Você vai estar avaliando o tempo inteiro. E você já vai ter estabelecido critérios ali. Então, os critérios de alta, de novo, não são só... Cara, eu acho isso muito bom, porque a gente tem muito a aprender com o pessoal, com os treinadores, com o pessoal do treinamento, porque eles controlam muitas variáveis e se a gente subdividir entre carga interna e carga externa, né? Eu estou oferecendo uma coisa, uma carga externa, o estímulo ali da bola suíça. Tá. Como que esse cara está respondendo ao estímulo? Não é só o objetivo ali, está resistindo ou não está resistindo, mas também uma outra variável de carga interna é qual é o nível de confiança dele depois disso. Cara, como que ele se julgou? Às vezes é simplesmente essa pergunta, fala, e aí, o que você achou?
Puta, não, cara, foi super bem. Opa, é uma variável de carga interna que demonstra a confiança dele enfrentar essa situação. Então, eu estou avaliando o enfrentamento dele. Numa outra resposta, cara, sei lá, ficou meio estranho, fiquei meio com medo, eu preferi tirar o pé, você viu que eu nem coloquei muita força, sei lá, eu acho que eu ainda não sinto muita... Opa, esse cara, esse segundo, não está em condições de ir para o próximo, cara. De alguma forma, aquele relato subjetivo dele mostra que tem alguma coisa que ainda não está 100%. E aí você vai dissecar mais, né? Você vai perguntar o que você achou, o que pareceu, o que impediu, né? Ou que dificultou, por que foi o medo. Talvez isso venha ativamente no discurso. E se não vier, você vai lançar mão de ferramentas ali, de outros testes para tentar dissecar de onde vem e trabalhar em cima desse ponto para depois voltar a evoluir. Uma outra coisa muito citada, assim, quando se fala na literatura sobre retorno ao esporte, são os questionários, né? O questionário de cinesiofobia, o questionário X, Y, Z. O lance né? Se você fez uma boa exposição, você vai identificar isso muitas vezes sem a necessidade de questionário, né? Muitas vezes. Então, se você for descobrir que o cara tem uma cinesiofobia só na hora do cara voltar, e você está pensando em colocar ele de fato para o esporte, você não identificou isso antes, é porque você não expôs. Isso é muito importante, mas às vezes o questionário também ele é um puta auxiliar para você mostrar com dados ali no papel para o próprio cara. Às vezes fala, cara, ó, sua resposta está mostrando isso, olha, né? Olha aqui o que está acontecendo. E muitas vezes para mostrar para outros profissionais, porque uma coisa é o que eu estou vendo, né? É a minha palavra, confia em mim, né? E outra coisa é, cara, o próprio relato dele, olha aqui. O questionário é validado, né? Ele tem esse escopo que dá segurança da gente falar que não é bem por aí, ou que não, tá tudo certo, né? Então, ele pode ser uma ferramenta, mas, de novo, ele não é a única ferramenta. Não é o único critério, né? A gente tem que saber como tirar vantagem de cada um desses critérios, né, Rafa? É isso. E aí, acho que chegando, talvez quase no final aqui, falamos voltando para a linha, falamos da avaliação do estado geral desse atleta, falando de muita coisa aqui do que se avaliar. Observar para o risco de participação dentro do esporte, quais as demandas dele, a inter-relação entre esses dois fatores. E, cara, no esporte competitivo, alto nível, existem fatores que podem modificar essa decisão, né? Chegou. Quando a equipe técnica bate na porta do DM e fala, preciso para amanhã. Dá para amanhã ou não? Então, aí são vários pesos e contrapesos para colocar na balança, e no final das contas, é um processo de decisão compartilhada, né, entre quem está envolvido no processo. Atleta, equipe de saúde, físio, médico do esporte, ortopedista, cirurgião e equipe técnica, né? No geral, acaba sendo isso. E aí o contexto, pano de fundo, pode ter um peso, né? Então, pano de fundo de uma competição muito importante, que esse atleta... De uma oportunidade mesmo, né? Exato. O cara pode ter uma alavancagem na carreira muito importante com aquela exposição, e isso tem que ser levado em consideração, né? Bem diferente do esporte amador, muitas vezes, que também, óbvio, existe panos de fundos, mas eles são muito mais, no geral, muito mais flexíveis, né? Existe sonho do paciente de fazer uma prova, de competir assim, assado, mas, no geral, esse cara não vive disso. Então, óbvio que existem situações que o atleta amador age como profissional no sentido de sonho, né? Mas, no geral, é mais flexível. Então, as tomadas de decisão, cada parte no processo acaba tendo peso diferente, né? Por mais que não seja a hora de voltar, né? E aí eu tenho a pergunta para você, já que você estudou para dar aula amanhã, como que numa situação dessa a gente pode ter um maior nível de segurança e respaldo para ajudar a equipe, ajudar o atleta a tomar uma decisão? Eu acho que eu acho que tem que ter dado. Então, os testes descritos com o uso das descrições objetivas em número, as descrições qualitativas em relação a como ele executou esses testes,
Então, acho que isso é importante. E está muito claro qual a relação dos déficits que, de repente, esse atleta ainda possui e quais os riscos a partir desses déficits. Porque aí a equipe toma a decisão se vale ou não correr aquele risco, né? Então, acho que é meio que por aí. Se der problema, você avisou, né? Você sabia-se da possibilidade do problema, né? Cara, eu concordo totalmente e acho que tem uma coisa que ajuda a gente a tomar essas decisões com maior segurança, que é entender realmente o que está em jogo, quais são os cenários e qual o risco-benefício de cada um desses cenários, né? E, cara, até hoje eu não sei nenhum autor mais interessante para entender sobre tomada de decisão em situação de risco e imprevisibilidade, né? Porque em tudo que a gente está falando tem um quê de imprevisibilidade que você não sabe necessariamente o resultado, do que o Nassim Taleb. E o consequencialismo dele é muito bom, que é assim, importa a chance? Talvez importe, mas uma chance baixa, talvez pequena, de ter uma situação catastrófica que seja impeditiva para o resto da minha carreira, será que vale a pena correr esse risco? Né? E uma outra situação em que tem uma chance maior de acontecer, mas o impacto mas é menor. a consequência, o impacto é menor. Será que esse é um risco que vale a pena correr? Então, começa a perder um pouquinho o peso necessariamente da chance e muito mais peso para a consequência, né? O que pode acontecer em cada um desses cenários? Puta, tem a maior chance de dar certo, mas se der bosta eu vou morrer? Não vou fazer isso, velho. Foda-se, porque é o que vai me tirar do jogo no longo prazo e talvez acabe com a minha carreira como atleta. E vai ter gente que vai decidir correr esse risco e talvez tenha um puta sucesso, apesar de ter corrido um risco absurdo. Né? Então a gente tem que entender no dia a dia que a gente, como profissional, tem que pôr essas cartas na mesa e deixar o mais claro possível todo esse cenário para que a decisão que venha, principalmente por conta do atleta e das outras pessoas aí, seja uma decisão sóbria, que depois ninguém aponte o dedo na cara de ninguém e fala, você acabou com a minha carreira por conta disso. Não, cara. Não é bem por aí. Cara, legal. É isso. É pesar risco, benefício, consequência do risco. Consequência da chance de dar ruim, né? É exatamente isso. Pô, eu acho que deu para abordar bastante coisa. Acho que vai ser também um dos episódios que vai complementar com vários outros que a gente fez. Me deu esse insight de falar sobre tomar de decisão de afastar o atleta. Acho que também é um tema legal e oposto e complementar ao mesmo tempo. Então, acho que vale a pena. Queria agradecer quem esteve presente aí ouvindo ao vivo. Queria agradecer quem está ouvindo nas plataformas de streaming e fazer um novo convite. Já falamos da venda das camisetas? Já falamos de tudo. Última coisa... Posso fazer um outro convite, então? Pô, faz o beabá, o básico, a lição de casa que eu postei essa semana. Você tá no Spotify? Vai lá. Boa. Dá uma ativadinha no sininho para você receber todas as notificações de episódios novos. Aí tem uma opção de você votar. Ali, 5 estrelas. Só tem essa opção, tá? Não existe outra opção. No nosso podcast, vai lá aumentar o poder da nossa massa ali no Spotify, mostrar que a gente é relevante, porque isso ajuda a alcançar e sugerir o assunto para mais pessoas. E faz a mesma coisa no YouTube, né? Segue a gente lá. Segue a gente no YouTube, nosso Instagram. E ativa sininho no YouTube, ativa sininho no Spotify, dá 5 estrelas e faz tudo que tem direito. Faz a lição de casa. É isso. E convido vocês a ouvir cada vez mais os nossos conteúdos e sugerir o que você quer ouvir aqui com a gente. Qual que é o próximo? A gente vai falar do quê? Você que decide. É isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu.